Pessoal, boa noite, tudo bom? Começando 20 horas, mais uma oportunidade aqui que a BRH proporciona para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos. Então, vamos aguardar agora uns segundinhos aqui o pessoal começar a entrar. Gilmar, tudo bem? Tudo bem? Acho que é uma oportunidade extremamente interessante aqui que a gente está construindo de poder fazer essa conversa, de poder, enfim, dedicar um tempo aqui para falar um pouquinho sobre os temas que a BRH tem nos provocado, né? Tem gerado essa discussão aí com bons encontros, né? Boas pautas aí nessas últimas noites, né? Nesses últimos dias. E a provocação que nós fizemos, né? A provocação que na minha conversa com o Gilmar e com a BRH nós fizemos é falar um pouquinho sobre produtividade, sobre como a gente pode manter, né, a nossa rotina de produtividade nesse período, né, em que a maioria de nós estamos aí trabalhando de casa, né? Então, obrigado por quem está participando aqui. A gente tem um housekeeping aqui inicial, alguns combinados iniciais. Eu vou pedir para que vocês usem, né, fiquem à vontade aqui para fazer comentários, perguntas, né, e lançar alguns temas para a gente debater, né? Assim, eu vou fazer, dentro do possível, eu vou tentar estabelecer uma conversa aqui, né, um debate com vocês aqui sobre esse assunto. Se nós não tivermos nenhum problema com conexão, a nossa live deve durar aqui algum tempo, em torno de 50 minutos, uma hora, talvez no máximo, aí, que é o que a gente pode fazer via esse canal, né? Enfim, mais uma live entre tantas outras que a gente está conseguindo participar e consumir. A gente vai falar um pouco sobre isso durante esse período, né, durante esse tempo. Se a gente tiver qualquer problema aqui durante a conexão, eu vou pedir que vocês me sinalizem aqui, mas acho que a gente vai ter uma noite, uma conversa boa por aqui, tá? Bom, eu fui provocado, né, pela BRH para falar um pouquinho sobre esse período, né, que estamos em casa e como que a gente pode manter o nosso ritmo de trabalho nas nossas casas, né? E aí eu construí um pouco desse storytelling aqui que a gente vai conversar essa noite, e eu montei aqui uma arquitetura para falar sobre 4 elementos, né? O primeiro elemento deles, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre contexto, né? E eu que tenho uma atuação, né, um pouco dividida entre o mundo corporativo e o mundo da academia, né? Então, quando eu dou as minhas aulas, né, em alguns cursos de MBA aí sobre transformação digital, nesses últimos anos eu conversei muito com os alunos sobre a velocidade com que as mudanças foram acontecendo, né, nesses últimos anos, muitas delas aceleradas, né, pelo aspecto da tecnologia que está tão presente, né, nos dias de hoje. E eu confesso que tem uma expressão que a gente usa bastante assim, no mundo das startups, no mundo de inovação e tecnologias, que é a ideia do mundo VUCA, né? O mundo que tem características de muita volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Nos últimos anos a gente vem falando muito sobre como o mundo estava VUCA, né? E como o mundo estava complexo, difícil de entender, mudanças rápidas, necessidade de se adaptar a cenários novos, né? De uma hora para outra muito rápido. E recentemente eu estava fazendo uma aula na semana passada para uma turma de um MBA do Banco do Brasil. E na realidade o meu comentário é que o mundo VUCA parece que... Esse mundo VUCA que a gente falava dos últimos anos, ele parece hoje um mar calmo, né, dado o grau de transformação que nós tivemos nesses últimos 30, 40 dias. Né? De fato, assim, a sociedade como um todo foi absolutamente impactada por esse tsunami, né, chamado da pandemia do Covid-19. E, enfim, a gente está precisando muito rapidamente se adaptar, né? Então acho que a questão desse mundo VUCA é um ponto importante para a gente botar como pano de fundo para nossa conversa. O segundo ponto que a gente usa, uma expressão, né, uma característica que a gente usa muito, que é o aspecto da resiliência, né, e eu confesso que eu acho que nós, nesse momento, a gente não precisa muito de resiliência, e tem uma discussão entre resiliência e a antifragilidade, quer dizer, é mais do que ser resiliente, a gente precisa, na verdade, se transformar no momento que a gente está passando em função desse momento que a gente está vivendo. Então é muito mais do que resiliência, né? Muito mais do que simplesmente a capacidade de se flexibilizar em determinado cenário para voltar ao estado normal, mas é sim um aspecto de nós precisamos nos transformar, né, nesse período. E é algo que eu estou percebendo acontecer muito de perto, né, em algumas organizações, em algumas empresas. Eu tenho empresa na área de tecnologia, então obviamente a gente tem participado muito dos processos
de transformação digital das empresas e de como elas, enfim, de como elas estão se moldando nesse momento de transição, e é interessante ver esse aspecto dos dois lados. Tá? Então acho que esse é um ponto importante para a gente começar essa discussão. A gente, de fato, de forma muito acelerada, a gente vai ter quebra de paradigmas, né? A gente vai construção de paradigmas novos, construção de ideias, de concepções, de modelos novos. Eu acho que isso é um aspecto positivo. Eu vou tentar construir aqui nessa conversa assim, um aspecto, alguns pontos positivos, né, nessa nossa jornada, então acho que vai ser uma noite boa. Obrigado, Thales, que está nos acompanhando aí, Thales, que faz um trabalho fantástico, né, tá junto aqui na live, Juliano, né, então, enfim, estou agradecendo aí as pessoas, aos pouquinhos que eu vou reconhecendo aqui as pessoas, eu vou fazer questão de mencionar aí os amigos que estão conseguindo participar, tá? Bom, é um momento também, né, um momento de separar os homens dos meninos, né, separar as mulheres das meninas, porque agora nesse novo contexto aqui a gente não tem espaço para amadorismo, a gente não tem espaço para aventureiro, a gente precisa de fato de gente boa nas organizações e é a hora das pessoas que realmente são os pilares das organizações aparecerem, né, e fazerem a diferença nas organizações. Seja no trabalho remoto, que a gente vai falar um pouco depois, seja na gestão das organizações, quer dizer, agora é a hora de mostrar toda a capacidade de gestão e toda a capacidade de nós nos moldarmos a um cenário externo absolutamente complexo que se mostra por aqui, tá? Bom, tem um segundo ponto, então, né, um segundo pilar aqui que eu acho que é importante para a gente conversar um pouquinho, que é sobre o aspecto das organizações, né, das empresas que vivem um momento extremamente delicado e que depois eu já chego, né, no aspecto dos profissionais, mas enfim, tem 3 pontos das empresas que eu preciso comentar aqui. Primeiro, as empresas que precisaram se transformar numa velocidade que antes ela não era esperada, né? Assim, a gente vinha falando há muitos anos já sobre transformação digital, sobre digitalização dos negócios, sobre como tecnologia deveria passar a fazer parte das rotinas organizacionais em maior intensidade, de como as organizações precisariam passar por esse processo de transformação digital. Agora aconteceu de uma forma extremamente intensa e mais rápido do que muitos conseguiram se planejar, né? Então a gente tem 2 grupos de empresas hoje, né? A gente tem as empresas que já estavam em processo ou já estavam minimamente transformadas e digitalizadas, né? Com a capacidade de fazer com que as suas operações pudessem rodar mesmo à distância, né? E aí conseguiram muito rapidamente mudar o mindset, passaram a flexibilizar para que as pessoas pudessem trabalhar de suas casas, né? Pudessem trabalhar à distância. Esse é um grupo de empresa é bom estar nesse grupo, porque essas empresas conseguiram se moldar mais rapidamente a esse cenário, mas infelizmente existe um outro grupo de empresas que ainda não haviam, né, acordado para essa necessidade de transformação e digitalização e acabaram tendo mais dificuldade, né? Então a gente tem empresas nesses 2 grupos e obviamente quem conseguiu antecipar ou quem conseguiu minimamente encontrar meios flexibilizou mais rapidamente as suas equipes trabalhando em casa, né? Na nossa empresa a gente tem um pouco menos de 60 pessoas e claro, por sermos uma empresa da área de tecnologia, nós já tínhamos todo o nosso arcabouço, né, todas as nossas arquiteturas e tecnologias prontas para esse momento. Então nós decidimos numa segunda-feira, enfim, nós começamos a conversa numa segunda-feira, isso já fazem 6 semanas, na terça-feira a gente comunicou os times, na quarta-feira estava praticamente todos os times trabalhando em home office, né, com alguns ajustes ainda a serem feitos, mas muito rapidamente a gente conseguiu fazer essa transição, né? Teve uma reportagem que circulou bastante aqui na região, especialmente sobre a Arezzo, como a Arezzo também conseguiu antever, né, alguns movimentos e colocar muito rapidamente pessoas a trabalharem, né, em seus espaços. Isso eu acho que é muito positivo, isso é um ponto importante para a nossa conversa, tá? Um outro ponto também extremamente importante aqui, que eu gosto muito, eu tive uma conversa muito boa com um dos meus pares, aqui, um dos meus sócios na empresa no sábado, e a gente estava falando sobre o aspecto da cultura organizacional, né? E aí a gente estava dizendo o seguinte: você não muda a cultura de uma empresa em 30 dias, né? Não é em função da vinda, né, da pandemia que a empresa, portanto, mudou e agora ela passa a ter uma cultura orientada por projetos, orientada para resultados, orientada para
que as pessoas entreguem os seus resultados a partir, né, das suas atividades, de onde elas estiverem, né, no horário que elas puderem trabalhar, né? Então, assim, não se muda a cultura de uma hora para outra e cultura, enfim, como estratégia no café da manhã, como dizia Drucker, né? Quer dizer, assim, se você tem uma cultura que ela está engessada, que ela impede a transformação, que ela cerceia as pessoas, que ela impede que as pessoas executem o seu melhor, né, durante as suas atividades, é difícil que você consiga de uma hora para outra definir uma estratégia de digitalização e querer que as pessoas entendam, né, de uma hora para outra que a cultura mudou, né? A cultura organizacional não muda rápido, não muda de uma hora para outra, e é extremamente importante e necessário que as empresas avaliem e pensem na cultura que se quer estabelecer para a organização, né? No momento em que as empresas são forçadas, né, a uma transformação que não era planejada, o aspecto cultural ele se mostra mais presente ainda, mais importante, né, e mais necessário de ser discutido, avaliado, pensado, e, enfim, esse eu acho que é um tema importante que a gente precisa discutir também, tá? Então acho que do ponto de vista de organização, esses são alguns pontos importantes que compõem também essa nossa conversa aqui. Mari também está acompanhando, assistindo. Obrigado, Mari. Mari fez uma apresentação, uma conversa também aqui com a BRH na semana passada. Então acho que tá nos acompanhando aqui. Obrigado, Mari, pela tua parceria de sempre, né? Bom, deixa eu mover um pouco agora para o lado do indivíduo, né? Para o lado da pessoa, né? E aí eu tenho dito que desde que a gente veio para o home office, desde que eu passei a trabalhar em home office também, junto com toda a nossa empresa, eu particularmente tenho trabalhado muito mais em home office do que na organização, e às vezes eu até brinco, né, que eu estou bastante interessado em que a gente volte ao normal, se é que o normal vai ser o próximo, né, o normal que a gente conhecia vai ser o próximo normal, mas voltar à normalidade para a gente poder diminuir um pouco a intensidade de trabalho, que realmente nessas últimas semanas ela foi extremamente intensa, tá? Então acho que esse é um ponto que muita gente está sentindo, né? De trabalhar no home office, trabalhando muito mais até do que do jeito tradicional, né? E aí eu pensando um pouquinho sobre como discutir esse tema da produtividade em home office, né? Eu elenquei aqui 7 pontos que para mim são essenciais para que a gente tenha uma boa condução dessa nossa atividade no modo home office, né? Que, enfim, está tão comentado nos dias de hoje, né? E basicamente elas estão divididas, né? Esses itens estão divididos em alguns pequenos blocos. O primeiro bloco é o bloco que diz respeito às questões do ambiente, né? As questões do espaço, as questões dos artefatos que a gente precisa mobilizar para que esse trabalho seja bem conduzido, né? É óbvio que para a gente conseguir ter um bom desempenho, para que a gente consiga ter uma boa performance no trabalho remoto, a gente precisa minimamente ter um espaço adequado, um espaço confortável, um espaço em que a gente se sinta bem, porque naturalmente a gente vai ficar muito tempo nesse espaço, muito mais concentrado nesse espaço, muito mais dedicado nesse espaço, ou confinado, como alguns estão usando aqui nesse espaço. Infelizmente nem todo mundo tem um espaço tão confortável quanto teria na empresa, né? Mas minimamente a gente precisa desse espaço em condição, né, de poder organizar bem o nosso trabalho à distância, né? O segundo ponto, acho que é um ponto bastante comentado quando a gente fala de home office, e logo que as empresas começaram a colocar os seus profissionais na modalidade home office, nós vimos circular um sinfim de e-books, de boas práticas, né, de boas maneiras, né, de como melhorar a produtividade no espaço de home office, e uma delas sempre dizia respeito a horários, né, a tentar criar minimamente uma disciplina de início, de meio, de pausas, de intervalos, né, numa capacidade de organizar o dia, né, para não imergir, né, no trabalho, no espaço, né, e no tempo, e que você de alguma maneira ou de outra fica imerso, né, inundado de trabalho e não consegue sair desse tsunami de trabalho, e acaba que a sua performance, a sua produtividade acaba sendo prejudicada, né, acaba sendo até menor do que poderia ser no modelo normal, né. Então acho que espaço e tempo são duas dimensões importantes de se discutir aqui, o espaço físico e as questões temporais, né, as questões
de respeitar o horário biológico, respeitar o horário do corpo, respeitar o descanso, respeitar a pausa, respeitar o oxigenar do cérebro, respeitar o olhar para o lado de fora da janela. Quer dizer, acho que isso faz parte do que se espera, né, desse período que a gente está nessa modalidade em home office, que não se sabe exatamente até onde vai, né? A gente não tem muita visibilidade por quanto tempo nós vamos atuar nesse modelo e de que maneira a gente deve, enfim, conseguir equilibrar esse período que a gente está aqui. Tá? O terceiro ponto que está intimamente ligado a esse o espaço-tempo, esses artefatos, né? São de fato os artefatos tecnológicos que vão nos acompanhar nessa jornada, né? Veja, assim, a gente percebeu nos primeiros dias as empresas numa correria, né, para dispor para os seus funcionários, para os seus profissionais, tecnologia suficiente para que possam trabalhar de casa. Né? Nós vimos clientes nossos comprando equipamentos, comprando notebooks, comprando desktops, movendo os seus desktops, né, suas áreas de trabalho para dentro da casa das pessoas. Nós mesmos fizemos isso em algumas posições. Mas quando eu penso em artefato, eu penso muito além da tecnologia em si, mas do conjunto de recursos que eu, como profissional, lá na minha casa, preciso para conduzir um bom trabalho. Né? O acesso que eu preciso ter aos sistemas da empresa, os sistemas de colaboração, que eu vou utilizar, a maneira com que eu vou organizar as minhas atividades, né, no home office. Nós temos hoje uma infinidade de recursos tecnológicos. Definitivamente tecnologia não é o recurso escasso que vai nos atrapalhar nesse momento, né? Eu acho que até é o contrário. A gente tem muito mais tecnologia disponível, muito mais softwares gratuitos, muito mais plataformas gratuitas para conduzir um bom trabalho, né, para fazer a nossa lista de atividades, para fazer a nossa lista de tarefas, para cumprir com os nossos compromissos. As organizações, via de regra, hoje já dispõem de bons recursos de colaboração, né? Algumas empresas talvez vão utilizar Google na plataforma G Suite, algumas vão utilizar a plataforma Microsoft, né, em todo o seu arcabouço de recursos. Duas plataformas que permitem naturalmente, né, nós conduzirmos bem esse trabalho à distância que cada um deve conduzir agora. E eu acho que o que a gente precisa cuidar do ponto de vista do profissional é justamente não cair na armadilha de entrar na areia movediça, né, das tecnologias, né, e você dispor de tantos recursos, de tantas tecnologias, você não conseguir orientar, não conseguir focar e ficar um pouco perdido na orientação do teu dia, do trabalho do dia a dia que você precisa conduzir. Tá? Um caso que eu comento, né, nessas últimas semanas, a gente tem na empresa a gente tem uma relação muito forte com a Microsoft e hoje a Microsoft está orientando muito os seus negócios para a nuvem, né, para a oferta dos serviços de nuvem. E em nenhum planejamento, por mais audacioso que pudesse ter sido, né, no ano passado, imaginaria que a Microsoft teria tamanha demanda para os seus recursos de nuvem, né. Até a semana passada, o índice que havia sido divulgado é que os serviços de nuvem Microsoft, a demanda por serviços de nuvem cresceu quase 800% nesses últimos 30 dias, tá? Já que a boa parte das empresas migraram, né, os seus recursos para a nuvem, né, justamente para que as pessoas possam utilizar o Teams, o Office 365 e as suas plataformas para conduzir esse trabalho à distância, né? Acho que esse é um ponto importante também, que é o terceiro da minha lista aqui, que são os artefatos, né? Assim, de que maneira a gente vai compor o nosso artefato tecnológico, o nosso ferramental, né? O nosso armamento para encarar esse momento, né? de trabalho à distância, né? De uma forma saudável, de uma forma positiva, de uma forma que a gente consiga entregar minimamente os resultados que as organizações esperam, né? Nós usamos muito o Teams, né, o Microsoft Teams, que é a nossa plataforma de colaboração, e a gente vem migrando todo o nosso modelo de colaboração para essa ferramenta.
E tem alguns aspectos paradoxais nesse momento, né? Quando eu estava estudando, fazendo a minha dissertação, eu estudei um pouco desses paradoxos da tecnologia móvel, né? De como a gente tem, num determinado conjunto de tecnologias, aspectos paradoxais, né? E eu conversei com o nosso time alguns dias atrás, de que a gente está vivendo hoje um momento absolutamente paradoxal, né? Veja assim, nós nunca estivemos tão distantes, né, das pessoas da nossa organização, mas ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão próximos das pessoas da organização. Assim, no nosso time, eu posso falar como gestor da nossa operação da Ativo, enfim, e falo como o profissional que atua também na empresa, nós nunca interagimos tanto, nós nunca criamos tantas coisas juntos, nós nunca produzimos tanto conteúdo, nós nunca consolidamos tantos mindsets distribuídos de uma forma mais consolidada, nós nunca estivemos tão próximos de corpo e alma, ainda que distantes fisicamente, cada um no seu espaço, né? Nós criamos algumas iniciativas, que eu vou poder comentar um pouco mais as iniciativas aqui na sequência, mas nós criamos algumas iniciativas muito interessantes para manter as pessoas unidas, né? Para manter as pessoas integradas, manter as pessoas conjugando o mesmo propósito, não simplesmente jogadas, né? Cada uma na sua casa, conduzindo as suas atividades. É óbvio que isso não é uma característica de toda empresa, e infelizmente não são todas as empresas que têm um business que permite que as pessoas trabalhem em suas casas, né? Nesse sentido, nós estamos num espaço privilegiado, né? Que é o espaço do nosso negócio, em que a gente consegue atuar, né? Nas nossas mesma distância e trabalhando muito intensamente, né? Pessoal, se alguém tem iniciativas aí, quiser comentar um pouco de como é que foram nas empresas que vocês atuam, né, as práticas de gestão de pessoas e práticas de gestão, né, de produção, de produtividade, de tempo que vocês implementaram, fiquem bem à vontade para comentar, que isso vai ajudar a criar essa interação aqui durante essa conversa, né? Lá no nosso espaço, né, nós usamos uma ferramenta, uma rede social corporativa, né, se chama Yammer, e essa rede social corporativa permite que a gente crie postagens, interações, e as pessoas comentam, muito parecido com uma rede social aberta, mas é uma rede social corporativa, né, onde a gente consegue criar campanhas de interação e fazer com que as pessoas se mantenham motivadas, né, para o trabalho, né? E aí nós tivemos algumas campanhas que foram conduzidas pela nossa área de RH e pela nossa área de marketing, né? E eu lembro de 2, 3 campanhas muito pertinentes aqui. A primeira delas, logo que a gente colocou as pessoas em home office, então a gente criou uma campanha do home office ativo, né? Então cada pessoa publicou na nossa rede social uma foto, uma imagem do seu espaço de trabalho, do seu pet, da maneira como a pessoa estava trabalhando em casa, na rotina das suas casas, né? Com o cachorro, com o gato, com o filho, enfim, essas interações para mostrar que a empresa não simplesmente colocou as pessoas em trabalho home office, mas está preocupada com a qualidade do trabalho home office, né? E com essa interação das pessoas no home office, né? A Mayara está comentando aqui o meu home office ativo, nessa campanha que a gente criou, circulou nas nossas redes sociais também, então vocês podem acompanhar algumas dessas imagens lá, né? Uma segunda campanha que nós fizemos, né, que foi uma segunda definição nossa também, foi que nós teríamos um happy hour, né, e nós fizemos então desde a primeira semana, nós vamos para o 5º episódio agora, né, nessa próxima sexta-feira, que vai ser o nosso happy hour de final de tarde de sexta, onde a gente faz uma celebração, faz um brinde, traz coisas positivas, traz aspectos positivos, dificuldades que aconteceram durante a semana, conquistas nossas, né? Assim, um company update, né? Para a gente atualizar as pessoas em relação a tudo que está acontecendo na organização, os desafios que nós estamos enfrentando, a maneira com que a gente está organizando nessas atividades. Então eu acho que essa prática do happy hour é uma prática extremamente simples de fazer, né? A gente faz pelo Teams, mas você pode na sua organização fazer pelo Google Hangout, pode fazer pelo Zoom, pode fazer por ferramentas gratuitas, né? E a própria Microsoft disponibilizou o Teams gratuitamente por um período de 6 meses, né, para clientes que não têm a plataforma. Então se você na sua empresa não tem o Teams como ferramenta, ou não tem uma ferramenta de colaboração que se adeque para esse momento, é uma excelente alternativa utilizar o Teams como plataforma, já que a Microsoft também está gratuitamente cedendo essa ferramenta por 6 meses pelo menos, né?
No Happy Hour, a gente criou algumas dinâmicas, né? Uma dinâmica que nós criamos foi duas em especial do Happy Hour que eu acho que vale a pena comentar. Uma delas foi na semana que antecedeu a Páscoa, né? Então nós pedimos para que cada pessoa trouxesse uma palavra que representa o sentimento naquele momento. Então a gente criou uma empatia fantástica entre as pessoas, a gente criou uma energia positiva, a gente criou um momento em que as pessoas se abriram um pouco mais, né, e bem mais do que se abririam, né, se nós fizéssemos esse happy hour lá na empresa, né. Hoje a gente tem sedes distribuídas, a gente tem em Novo Hamburgo, Caxias do Sul, algumas pessoas Blumenau, Passo Fundo, Porto Alegre, então a gente não conseguiria reunir todas as pessoas e as pessoas jamais participariam com essa vontade, com esse brilho no olho, com esse momento de abrir o coração para o sentimento que estava acontecendo naquele momento, né? A gente experimentou naquela uma hora e meia, uma energia tão positiva, tão bacana, que a gente jamais sentiu, mesmo sentando a 1 metro de distância das pessoas, ou conseguindo criar um happy hour em que cada um estava com uma taça para brindar presencialmente, né? Então a gente fez uma troca de modelo de trabalho, mas nós não nos afastamos como indivíduos, né? Como pessoas e como profissionais. Isso eu acho que é sensacional, é fantástico, é essencial para criar essa dinâmica de produtividade nas pessoas, né? De orgulho de pertencer, de desejo de estar, desejo de participar dessa organização que se preocupa tanto, né, com as pessoas. A outra brincadeira que a gente fez, para eu poder avançar na sequência, foi nessa última semana, né? Nessa última semana nós fizemos uma brincadeira de verdades e mentiras, né? Então cada um lá na nossa rede social fez uma postagem de 2 verdades e uma mentira a seu respeito, né? E aí nós fizemos isso na forma de votação, e os pares, né, as pessoas da empresa votavam qual era a mentira das 3 sentenças que apareciam lá, né? Das 3 postagens que a pessoa fez, né? Isso deu uma outra dinâmica, abriu para que cada um pudesse falar da sua personalidade, da sua pessoa, da maneira como lida com as coisas do dia a dia, né? E de novo, assim, é algo que tem pessoas que trabalham conosco há 15, 18, 20 anos e que nós jamais tínhamos escutado aqueles aspectos da pessoa, né, do indivíduo. Então, mostrando que a gente consegue desconstruir esse modelo de trabalho e de fato, hoje na empresa, e recomendo que vocês façam essa reflexão nas suas empresas, de fato a gente não enxerga que o nosso modelo simplesmente foi uma tradução do trabalho local para o trabalho em home office, né? Mas a gente está construindo um jeito novo de trabalhar, a gente está construindo uma maneira nova de trabalhar, né? Uma maneira diferente, mais dinâmica, mais interativa, que valoriza a opinião, que valoriza a participação, que valoriza o engajamento das pessoas em projetos, em iniciativas, em propósitos, muito menos preocupado com o tempo que a pessoa está se dedicando lá, né? Então acho que esse é um ponto importante aqui que eu quero que vocês reflitam, né, nos seus ambientes de trabalho, tá? Eliane, obrigado, Eliane, pela presença. Eu vi tua pergunta ali, obrigado, Gilmar, por ter me ajudado ali na resposta para a Eliane, tá? Bom, falei dos meus itens, né, artefatos, a questão respeito, disciplina com horário, a questão espaço, né, a questão ambiente. Eu movo para um pouco da discussão que para mim compõe, né, o nosso composto corpo e mente, né? Como é que a gente trata corpo e mente nesse momento de home office, de trabalho distribuído, e de como é que é a minha visão, né, de como a gente pode orientar aqui. O primeiro deles, obviamente, é o aspecto físico, né? A gente tem a nossa vontade, o nosso desejo de trabalhar, mas a gente tem esse corpo, né? Essa carcaça em que a gente precisa respeitar os aspectos de alimentação, respeitar os aspectos de exercícios, fazer as nossas pausas, quer dizer, fazer com que o corpo ele se mantenha ativo, né? O Thales, que tá nos acompanhando aqui, enfim, é um cara fantástico que tem feito algumas lives também para falar um pouco sobre como manter, né, o corpo em dia, né? O Thales é onde eu faço o Quiro também, que me ajuda bastante para manter a minha qualidade de vida, né?
E veja assim, a gente fez 2 iniciativas, comentando um pouco também sobre como a gente enxerga isso lá na Ativo. Lá na nossa rede social, a gente convidou as pessoas para postarem fotos dos seus, em determinado dia da semana, do seu almoço, né? Será que todo mundo está cuidando da alimentação? O que você está comendo? Qual é o prato? Qual é a tua preocupação com uma alimentação saudável, né? Então esse foi um ponto que a gente construiu lá na nossa rede social. E na semana passada, a gente fez aqui pelo Insta também, a gente fez uma live, também a nossa área de marketing com a Mayara e a área de RH com a Aline e o time da DNA articularam a conexão com uma profissional da área da saúde, né, para fazer uma sessão de alongamentos. Então a gente fez uma live no Insta falando de alongamento, postura, de cuidados com a saúde nesse período, né, de trabalho em home office, né? Então veja assim, iniciativas pontuais, iniciativas cirúrgicas, né? Óbvio que a gente não consegue fazer isso todo dia, a gente não consegue garantir que todos os dias o nosso time está fazendo, né, um alongamento, um descanso, uma pausa, ou se alimentando bem, mas a gente está dando sinais de que isso é importante para as pessoas, de que isso faz parte, né, do que compõe, né, esse trabalho home office, né, essa maneira, né, de trabalhar, né, esse é o nosso jeito, né, o nosso mindset dessa cultura de produtividade que a gente deseja implementar, né. O outro ponto que está intimamente ligado aqui no aspecto produtividade, já falei do corpo, né, mas então é mente, né, assim, a gente conseguir manter a nossa mente ativa, né, e aqui tem aspectos extremamente interessantes para a gente discutir, pra gente discutir também. Eu nunca vi tanto conteúdo bom sendo produzido, né, tanta live sendo produzida. Óbvio que tem lives de todos os tipos, né, e é um cardápio amplo que você pode escolher boas lives e lives ruins, né, mas essa foi uma forma que as empresas de uma maneira geral e os profissionais de uma maneira geral conseguiram se mostrar, né, se manter vivos e ativos na mente do seu público, na mente do seu consumidor. A gente viu lives de professores de educação física, você tem lives de conteúdo sobre produtividade, tempo, gestão do tempo. Se você tem, né, minimamente acompanhado LinkedIn, você vai ver uma enxurrada de opções boas, né, para você consumir conteúdo, né, para você interagir com conteúdo bom, para você participar de cursos à distância, né, plataformas como Coursera, como Udemy. Você tem plataformas absolutamente interessantes, com cursos interessantes, com trilhas de formação, com trilhas de capacitação, com aulas gravadas, com textos, com conteúdo riquíssimo para fazer um refinamento da tua carreira, um refinamento do teu espaço mental, né, da maneira como você enxerga trabalho, da maneira como você se enxerga como profissionais, né? Você lembra que no início da minha conversa que eu falei, né, do separar os homens dos meninos, né, as mulheres das meninas. Então é o momento de você aproveitar esse período de quarentena, esse período, né, que você está numa situação diferente, e usar para dar um passo na carreira, para dar um passo à frente, para fazer com que você tenha uma performance melhor, que você tenha uma carreira mais promissora, né, quando o normal voltar, né, se é que o novo normal não é esse que a gente está vivendo agora, né, o transformado, né, esse que a gente está vivendo agora é transformado. Janete, obrigado pelo teu comentário, né? Assim, acho que é uma preocupação que, pelo menos eu posso falar pela nossa empresa, né? De a gente se preocupar, né? com as pessoas, com o profissional. A gente tem tido um retorno extremamente interessante, positivo das pessoas que compõem o nosso time, né? A gente tem tido uma grande satisfação de sentir o feedback positivo, o orgulho de pertencer, o comentário positivo das pessoas, e obviamente nós não acertamos sempre, mas a gente está tentando fazer esse movimento, né? Uma outra coisa que nós fizemos também nesse aspecto do lado da empresa, produzir conteúdo, quer dizer assim, nós tínhamos nós temos um time absolutamente bem capacitado, né? Nós temos talentos dentro da organização que têm um conhecimento amplo sobre as nossas ferramentas, sobre o que a gente produz, o que a gente entrega para cliente. E numa das reuniões que eu fiz com o time de vendas, com o time comercial,
A primeira sexta-feira de quarentena, primeiro café da manhã que nós fizemos com o time, né, o time comercial. Então nós nos reunimos numa sexta-feira de manhã, cada um na sua casa. Então a gente já tem na empresa esse hábito do café da manhã que acontece uma vez por mês. A gente fez um café da manhã online e aí nós fomos provocados por uma das nossas colegas, a Camila Felicetti, que perguntou na live assim: Fábio, por que a gente não aproveita esse momento para nós produzirmos alguns conteúdos para o nosso cliente? Por que a gente não faz uma live, né? Na primeira semana de quarentena não tinha ainda esse volume todo de lives que começaram na segunda, terceira semana, mas de sexta para terça da semana seguinte a gente já fez a primeira live e amanhã à tarde nós vamos fazer a 9ª live, né, da Ativo, com conteúdo. Todos os conteúdos que nós fizemos, eles foram gravados, eles foram armazenados e eles estão disponíveis, né, num dos sites de conteúdo que a gente disponibiliza para todos os clientes e para todo o mercado de uma maneira geral, né? Clientes ou não clientes. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco, né, de como a tecnologia pode ajudar a transformar, a tornar as pessoas mais produtivas, a tornar as pessoas mais engajadas, a gente tem 9 conteúdos, 9 lives e a gente já está com mais 3, 4 agendadas já, são 2 por semana, terça e quinta-feira. A gente está tentando incansavelmente produzir conteúdo e fazer com que nós tenhamos uma contribuição ativa nesse momento em que as pessoas estão ávidas, né, por conhecimento, ou pelo menos procurando, né, conhecimento nesse momento. Tá? Bem, aí dos meus itens aqui tem um último item que é importante, né, o meu 7º item aqui, que é gestão de tudo isso, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar a minha atenção, o meu foco, a minha rotina. Quer dizer, então eu imagino que a boa prática de um trabalho em home office seja que nós tenhamos minimamente objetivos a serem atingidos naquele dia, né? Então quando você acordar de manhã, que você consiga minimamente estabelecer quais são os entregáveis daquele dia, né? O que você gostaria de entregar até o final daquela tarde, né? Você precisa responder algumas demandas que chegaram para você, você precisa produzir um relatório, você precisa terminar aquela planilha, você precisa fazer o fechamento do ponto, enfim, todas as atividades que fazem parte do nosso dia a dia. Tempo é o recurso mais escasso que nós temos, então certamente você vai terminar o dia não conseguindo fazer, ou na maioria das vezes, com mais coisas a serem feitas ainda, né, no dia seguinte, nos dias seguintes. Então são raros os momentos em que você acorda um belo dia sem atividades a serem feitas no teu home office, tá? Então o home office ele tem como característica, né, você ter um backlog de atividades a serem feitas, e você tem que escolher dessas atividades, e se você não define claramente atividades a serem feitas, seja numa ferramenta de agenda, né, você definir slots. Olha, na minha primeira hora do dia eu vou fazer tal atividade, na segunda hora, né, no meu segundo bloco eu vou fazer essa outra atividade, de tarde eu vou fazer a reunião que eu preciso fazer com o meu cliente, mas minimamente organizar o dia. Se você não fizer essa organização, é muito provável que o teu dia vai ser um dia distribuído em diferentes e pequenas tarefas. Você vai muito mais responder a outras demandas do que organizar o seu tempo. Se você não organizar o seu tempo, alguém vai organizar para você, alguém vai pedir coisas o tempo inteiro, você vai ficar mais preocupado em responder as mensagens do WhatsApp, as mensagens que você recebeu no Facebook, as mensagens de e-mail que você recebeu durante o dia. Então, essa disciplina de conseguir separar o momento para fazer algo, desligar as fontes de interrupções que vocês têm e desligar essas fontes de interrupção e focar numa atividade para que tenha início, meio, fim dessa atividade, para depois olhar o backlog, enxergar as próximas prioridades. E aí sim, eventualmente separar um tempo, 15 minutos, 30 minutos, para responder mensagens, mas logo depois desligar e voltar para uma atividade real que você precisa fazer, que pode ser assistir um curso, fazer uma meia hora de treinamento, enfim, faz parte do teu dia organizar essas atividades para que você não termine o dia com não entregas, né? Com não entregas. Acho que esse é um ponto importante. O Gilmar está perguntando aqui, né, qual a dica principal para manter o foco nas entregas?
O que eu sempre digo, né, e foco é um tema extremamente importante, e no livro Foco, do Daniel Goleman, ele explora o quanto as tecnologias nos tornam superficiais nas relações e nos tornam frágeis diante da tecnologia. A gente fica muitas vezes preocupado em dar respostas rápidas para as pessoas, né, esse imediatismo do dia a dia, então a gente não quer deixar nenhuma mensagem de WhatsApp não lida, ou quer responder rápido, ou só quer dar aquela checadinha na mensagem do grupos, né? E grupos do WhatsApp é uma fonte gigante de interrupções no nosso dia a dia. Então a minha dica, Gilmar, para foco é desligar interrupções, né? O máximo possível. Se você tem uma atividade para fazer, que você consiga separar um slot, minimamente avaliar o tempo que você vai precisar 1 hora para fazer aquela atividade. Então, coloca o teu celular no modo avião, desliga a tua caixa postal, deixa as abas fechadas da rede social, para que você tenha espaço na sua mente para focar naquela atividade, né? A qualidade com que você vai entregar aquela atividade, se ela for feita com foco, é muito maior do que se você tem pequenas interrupções ao longo dela, né? Isso não é Fábio que está dizendo, isso aqui tem N pesquisas científicas e pesquisas bem conduzidas do ponto de vista acadêmico que mostram que interrupções diminuem a nossa capacidade de entrega, né? A nossa capacidade de raciocínio, de retomar o raciocínio, de retomar uma reflexão, de construir um racional, de produzir com qualidade, tá? Então, sem menor dúvida, Gilmar, assim, a primeira resposta sobre como manter foco é desliga as interrupções, né? Organiza o dia, organiza as atividades que precisam ser entregues naquele dia, ou as macroatividades, né, durante a semana. Olha, durante essa semana eu pretendo fazer determinadas atividades, né? E aí organiza o teu dia em slots que sejam capazes de organizar aquelas atividades, tá? Bom, Jonas, obrigado pela tua participação também. O Jonas está perguntando se dica de ferramentas para gestão de equipes em home office para pequenas empresas, né? Jonas, assim, dica de ferramentas tem muitas, né? Tem diversas ferramentas. Aqui nós usamos na Nativo todo, né, um pacote de soluções da Microsoft, né, do Office 365. Lá a gente tem, né, a agenda compartilhada, o Teams, que você pode fazer interações de grupos, né, organizar grupos em atividades e ver as interações do grupo naquele foco, naquele projeto, organizar projetos, né? Você tem o Planner, que você pode usar para distribuir atividades como o Trello, que é outra ferramenta que também se propõe a isso, mas no Planner você pode atribuir atividades e construir um plano, né, um macro plano de atividades, de maneira que você tenha condição de acompanhar minimamente o que está sendo entregue nos prazos, né, dentro do que está previsto. Algumas empresas, não é muito a nossa filosofia nativa, mas algumas empresas inclusive utilizam ferramentas de tracking de tempo, né? Quer dizer, assim, que você consegue, alguns indivíduos até gostam disso, né? Desse ferramental que te permite, por exemplo, ligar ele de manhã cedo, e aí você pode, durante o dia ele vai te sinalizando quantas horas você está perdendo com janelas abertas de rede social, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ferramentas de produtividade. Efetivamente, quando você está com o Word aberto, PowerPoint aberto, Excel aberto, o e-mail aberto, né? Então você pode fazer o tracking, né, do tempo durante o dia, né, que é algo que, enfim, algumas pessoas talvez valorizam bastante isso, né? Acho que esse é um ponto importante, né, assim, a manutenção do foco, né, a manutenção da disciplina, minimamente um ferramental para organizar o dia. Eu costumo dizer que se você na organização tem uma cultura orientada pela realização, pela atividade, pelas entregas, pelos projetos, você tem uma menor necessidade de controlar o tempo das pessoas, né? Quem trabalha comigo lá na Nativo sabe que o que eu menos me preocupa é se a pessoa está trabalhando tantas horas no dia, na semana, né? E essas trocas que a gente faz, olha, eu prefiro trabalhar mais à noite do que trabalhar de manhã, eu prefiro trabalhar um pouco mais tarde, estudar de manhã e deixar para fazer, né, as minhas atividades à tarde e noite, dentro do possível, dentro do que as nossas atividades
nos permitem, acho que é saudável. Na nossa cultura pressupõe que as pessoas tenham essa liberdade para exercer o seu melhor, né, da sua melhor entrega na sua atividade, né, isso é uma característica nossa, né, e funciona, e eu gosto, né, eu gosto. O meu estilo, né, é valorizar o empoderamento das pessoas, né, eu prefiro entregar na mão das pessoas a capacidade de tomar uma decisão, de fazer um posicionamento, obviamente orientada por uma direção na qual a empresa está seguindo, mas assim, empoderar para que as pessoas saibam fazer o seu melhor, né, e entregar o seu melhor. Fabiano, obrigado pela tua... Fabiano Fetter é um grande amigo, já trabalhou comigo, né, uma pessoa que eu admiro e acompanho também. Fabiano, obrigado pela participação. Jonas nos atendemos o Jonas, enfim, uma relação já de quase 10 anos profissional aqui. Obrigado pela participação também, tá, Jonas? Bom, tem um outro ponto aqui né, avançando um pouquinho, né, partindo desse conjunto de recomendações, boas práticas que eu tenho aqui. Eu tenho algumas coisas que eu acho que fazem sentido para nós nesse momento de home office. Tá? Eu tenho uma provocação para fazer para vocês, porque assim, na vida profissional, na nossa vida do dia a dia, a gente tá naquela correria, naquele período em que a gente está sempre atrasado nas entregas e atrasado em dar resposta para um cliente, em fazer um relatório, em elaborar, né, enfim, algum material e tal, mas por que não agora que a gente está nesse período mais, na maioria das pessoas, mais reflexivo, mais consumindo conteúdos, por que não produzir um conteúdo? Né? Hoje a gente tem, eu vejo assim uma possibilidade única, né, para nós manifestarmos o nosso posicionamento. A gente quer construir algo novo na sociedade, nas nossas empresas. Por que não escrever um artigo no LinkedIn e postar lá no LinkedIn a tua avaliação do momento? O que está dando certo no home office, o que não está dando certo, o que faz parte de boas práticas ou de práticas ruins, o que você experimentou, o que você não conseguiu experimentar ainda, mas gostaria de fazer. Quer dizer, assim, de que maneira você enxerga que de que maneira a gente pode, como sociedade, construir um novo normal, né? A sociedade ela não volta a ser o que era antes, a gente não vai conseguir voltar ao estado anterior, né? O que se torna visível não tem como ser invisível de novo, né? Então, no momento que a gente enxerga uma realidade nova, que a gente enxerga uma maneira nova de fazer as coisas, a gente não consegue mais voltar para o anterior, né? Então, se as nossas empresas vão voltar daqui a 15 dias, 20 dias ou 45 dias, como é que a gente quer que elas sejam? Né? Como é que a gente deseja que seja o novo normal? Né? Eu falo como gestor, como empreendedor, como diretor da empresa, e a gente não tem as respostas, né? Então a gente espera que as pessoas sejam capazes de manifestar o que deu certo, o que não deu certo, em que aspectos o home office foi melhor, o que como empresa a gente conseguiu entregar mais, melhor, o que não deu certo, o que a gente precisa corrigir, quer dizer, e por que não transformar isso num post de LinkedIn, por que não convidar um amigo e fazer uma live aqui no Instagram para falar um pouquinho sobre home office, sobre Covid, sobre percepções do trabalho, sobre aspectos que são pertinentes ao nosso dia a dia, né? Por que não se expor mais, né? Então façam isso, cada um no seu espaço, escrevam um artigo, né? Mandem para pessoas lerem o que vocês escreveram, porque isso faz parte da nossa construção como atores sociais, né? A sociedade ela é construída por nós, né? Sejamos atores ativos do processo, não coadjuvantes, não vítimas, né, dessa nossa jornada, né? Mais do que fazer um post, né, no Facebook, né, ou replicar um post, vamos produzir alguma coisa que pode ser útil para alguém, que alguém pode aprender, que alguém pode, enfim, que alguém pode se beneficiar, né? Eu tive, enfim, nem sei por que razão, mas alguns dias atrás eu voltei a fazia bastante tempo que eu não fazia isso, mas eu voltei a jogar xadrez, né? Xadrez é uma coisa que eu sempre gostei. Eu não sei por que, alguns anos eu acabei não jogando e... bom, aí quando eu estava assistindo e quando eu comprei aquelas aulas da Masterclass, né, que vocês devem estar sendo inundados no Face, no LinkedIn, pelas aulas do Masterclass, eu assinei e confesso que estou muito surpreso. Eu estava em dúvida entre fazer
Eu vinha fazendo alguns cursos, né, no Coursera, né, eu comprei alguns cursos baratinhos lá e me empolguei, quis fazer um MBA à distância, procurei algumas alternativas, né, de MBA à distância, quase me inscrevi no MBA à distância da PUC, né, que tem um curso, uma série de cursos online muito bons, e eu fiquei numa dúvida se eu queria voltar, né, depois do meu doutorado acabei fazendo um MBA na FGV, fiquei na dúvida se eu queria fazer mais um MBA na PUC ou não, acabei comprando, né, o pacote Masterclass, não estou fazendo propaganda aqui, mas indiretamente já é uma propaganda, fantástico, estou adorando fazer e acabei caindo nas aulas no Masterclass do Kasparov de xadrez, né? Fantásticas aulas, assim, sensacionais, não pelo conteúdo de xadrez, mas o quanto eu consegui assistindo nas aulas do Kasparov interpretar coisas que estavam acontecendo na minha empresa, né, na nossa empresa, aspectos de estratégia, de foco, de orientação, de tomada de decisão, coisas que são absolutamente aplicáveis, provavelmente para tua empresa também, né? Então, e aí eu, enfim, fiz rapidamente algumas conexões, descobri algumas pessoas da minha empresa lá que gostam de jogar xadrez também, acabei criando fazendo algumas noites, algumas madrugadas, para dizer a verdade, aí jogando xadrez com alguns colegas de trabalho. E hoje de tarde, conversando com um deles, né, o Caio, que enfim, tá me desafiando e eu tô desafiando ele, os jogos estão sendo ótimos, né? Eu disse assim, Caio, vamos fazer um torneio de xadrez online, vamos convidar algumas pessoas que gostam de jogar xadrez, e vamos fazer uma brincadeira aí, 4, 8, 10 pessoas, não sei quantas vão topar. Eu publiquei hoje de tarde, até agora a gente está com 11 pessoas interessadas, né, em jogar, talvez um pouco mais nesses 50 minutos aqui que passaram, mas tem tanta coisa interessante, o mundo está tão cheio de oportunidades no mundo digital, cursos, jogos, interações, a gente tem na mão um conjunto ferramental de ferramentas, na verdade, muito melhor do que nós usávamos antes, muito mais rico, a gente tem uma inundação de coisas boas para a gente aproveitar nesse período, né? Se a gente não conseguir sair do túnel, né? Atravessar esse túnel e chegar do outro lado, a gente tem a obrigação de chegar lá muito melhor do que nós entramos, né? Como pessoas, como profissionais, né? Nós vamos precisar reconstruir o que está sendo destruído agora, né? Os empregos que estão sendo perdidos, as empresas que vão fechar, os profissionais que vão procurar emprego, que vão construir esse novo normal. É nossa obrigação fazer parte dessa construção e a gente precisa, no final disso tudo, a gente precisa estar muito mais forte do que nós entramos nela, né? Então, menos mídia tradicional, menos esse lado catastrófico, né? E em momento algum desmerecendo tudo que está acontecendo. Eu estou muito preocupado, estou muito envolvido em proteger família, pessoas, empresa e tal, mas tem uma mágica acontecendo, uma mágica de transformação das pessoas e das organizações que ela é única para nós, né? Ela é única. Quem consumiu agora nesses últimos dias e consome um pouco do material do Yuval Harari, ele fala muito sobre o mundo pós-Covid e que ele não volta a ser o que era e como que a gente deseja que ele seja, né? E nós precisamos atuar ativamente lá e para isso a gente tem que estar melhor do que nós éramos, né? Então, produzam conteúdo, façam curso, joguem online, façam aquele contato que você não fazia há tanto tempo, faz agora, chama no Skype, convida teus amigos para fazer uma sessão online de WhatsApp com 2, 3 pessoas enquanto você está cozinhando, para você conversar sobre uma receita que você pode fazer juntos. Enfim, tem tantas coisas simples, gratuitas, dinâmicas, novas, que a gente não explorava antes e que não era por restrição de tecnologia, que estão à nossa disposição agora, tá? Então fica esse convite, essa provocação para vocês, tá? Márcio, tudo bem, Márcio? Como vai? Obrigado pela participação. Yammer, né? Yammer é o nome da ferramenta, com Y, né? Y-A-M-M-E-R, Yammer. Se você colocar rede social Yammer, você vai encontrar. Recomendo muito, a gente tem boas práticas nativo, absolutamente viáveis, né? e interessantes para a gente fazer agora, tá? Uma outra dica, talvez a minha última aqui, porque o nosso tempo tá chegando, a gente tem o tempo no máximo de 1 hora aqui, daqui a pouquinho eu vou receber o aviso, né, de que eu tô estourando meu tempo, mas tem uma prática que funciona muito nas organizações,
e a gente usa pouco ela, né? Que é a prática do benchmark, que é você olhar para o lado e enxergar como uma outra empresa similar à tua ou diferente da tua está tocando determinada iniciativa, né? Nesse momento que todo mundo está em home office, provavelmente é muito mais fácil você procurar empresas que estão dispostas a fazer uma troca de experiências, né? Então, por exemplo, se você quer entender um pouco mais como a gente está fazendo o nosso marketing digital nesse momento, né? Como é que a gente está produzindo as nossas lives, como é que a gente está produzindo conteúdo e disponibilizando conteúdo, como a gente está usando o Instagram nesse período, né, de quarentena. A Mayara que tá junto aqui na live, obrigado Mayara, né, meu braço direito lá em marketing, ela certamente vai estar de coração e portas abertas para fazer 1, 2, 3, 4 conversas sobre marketing. Vamos criar um grupo de marketing para discutir marketing nesse momento, para trocar experiências, para uma empresa ajudar a outra, né? A nossa área de RH, hoje nós temos uma pessoa de altíssimo nível lá, que é a Aline, né? A nossa área de RH ela é terceirizada com a empresa chamada DNA RH, da Mari, que está nos acompanhando aqui. Eu tenho certeza que a Mari e a Aline vão adorar a ideia de poder trocar experiências, enxergar como outras empresas estão encarando esse momento, né? Veja, estarmos em home office não significa estarmos isolados, né? Ao contrário, nós deveríamos estar abertos, né? Interagindo, construindo, compartilhando. Conhecimento é para ser compartilhado, conhecimento é nossa obrigação dividir o que a gente sabe, construir juntos o que a gente quer nessas áreas, RH, marketing, comercial, jurídico, técnico, enfim, é nossa obrigação como cidadãos do mundo, né, aproveitar esse momento para nos reinventarmos, né, para construirmos o nosso novo normal. Tá? Então acho que fica essa última dica de benchmark, né, de fazer esse compartilhamento de informações. A gente tem Mayara no marketing, Karine comentou que gostou da ideia do grupo de marketing. A gente fez uma live de home office, Mayara, bem lembrado. Se vocês acessarem essa nossa LP, onde a gente publicou os vídeos, vocês vão poder participar, assistir esse vídeo da Mari falando sobre home office, práticas de home office. Acho que é uma conexão boa para todo mundo que está nessa audiência aqui do Insta. Acho que o Instagram está sendo uma belíssima ferramenta, né? Acho que tem muita gente aprendendo a lidar com o Instagram agora, né? E que ótimo, né? Que bom que a gente está nessa imersão. Tomara que isso não acabe, né? Tomara que a gente consiga, depois desse período, efetivamente dar continuidade nas práticas boas, né? Dar continuidade nas práticas que vão nos ajudar, né? Como profissionais, e naturalmente bons profissionais fazem boas empresas. Bons profissionais não ficam em empresas ruins, né? Empresas ruins nesse momento vão ter mais dificuldade, talvez algumas delas infelizmente não consigam chegar do outro lado do túnel, né? Mas pessoas boas fazem empresas boas fazem uma sociedade boa, né? E a gente precisa de pessoas boas na empresa, a gente precisa de pessoas boas na BRH, a gente precisa de pessoas boas no Instagram, produzindo bons conteúdos, produzindo, enfim, coisas boas, né? Eu tenho meu último comentário aqui, eu tenho uma expressão que eu uso com uma certa frequência, que quando eu falo de pessoas, né, que a gente precisa de gente nutritiva com a gente precisa de gente que faz bem para nós, né? E, de novo, assim, como alguns comentários o pessoal está colocando aqui, a gente nunca esteve tão perto, né, como está sendo comentado no chat aqui, nós nunca estivemos tão perto, mesmo estando tão isolados fisicamente. E, enfim, que a gente aproveite esse período, que a gente chegue melhor do outro lado. Para quem estiver conectado nessa live aqui, ou para quem assistir num outro momento, ela vai ficar disponível aqui no portal. Vai ser muito bom continuar essa conversa. Tem uma pergunta do Thiago, né, o que você pensa dos gestores que ficam desconfiando de que seus colaboradores não estão trabalhando em home office? Veja, Thiago, assim, é cultura, né? Isso é cultural e, enfim, como eu disse antes, assim, boas pessoas, se tu tem um perfil interessante, está interessado em construir, vamos construir novo lá, tem que ser uma jornada nova na empresa, né? Se o gestor está desconfiado, vamos trabalhar com essa desconfiança, vamos dar feedbacks, né? Vamos fazer um feedback mais orientado, vamos manifestar
vontade de que seja diferente, né? De que vamos mostrar resultados, vamos mostrar que efetivamente a gente está disponível para construir algo novo, né? Que a gente quer um modelo novo, que a gente quer um cenário novo, né? Se a transformação não puder acontecer agora, enfim, que ela aconteça com o tempo, que ela seja viável, né, Thiago? E se ela não for, né, infelizmente talvez não seja um lugar bom para trabalhar, né? Talvez não seja o tipo de empresa que a nova sociedade, que a nova geração quer, né? O que a gente precisa são empresas orientadas para resultado, empresas e pessoas orientadas muito mais pelo resultado do que pelo horário, pelo tempo, né? Essa, sem dúvida, é um paradigma do século passado que ficou para trás e não deve voltar, tá? Bom, pessoal, eu estou recebendo o aviso aqui do Insta que a gente tem 30 segundos ainda, cabe a minha saudação final. Gilmar, assim, muitíssimo obrigado pelo convite. A gente pode estender esse convite para quantas outras oportunidades tu quiseres aí que a gente participe. Agradeço a todo mundo que pôde participar aqui, tem algumas pessoas do nosso time, né, da nossa relação, clientes, amigos. Estou muito contente com a participação de todos aqui. Espero de coração ter contribuído, né? Fica uma boa sorte para todo mundo, que no final, do lado de lá, todos nós saiamos reforçados e melhores. Tchau, gente. Obrigado. Uma boa noite. Até logo.